Olá, hoje falaremos sobre o Sermão do Monte. Esta passagem está no Evangelho segundo Mateus, lá no Novo Testamento na Bíblia, nos capítulos 5, 6 e 7. E para falarmos sobre o Sermão da Montanha, nós devemos lembrar que Jesus, durante boa parte de sua vida, morou na cidade de Nazaré. Quando ele vai iniciar a sua vida pública, Jesus se muda de Nazaré para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade litorânea, próxima a Jerusalém, capital de Israel. Quando ele vai fazer a sua primeira pregação, Jesus ele observa e identifica o seguinte cenário. Os judeus eles eram escravizados pelos romanos. Quando um povo é escravizado, ele se torna um povo, obviamente, muito sofrido, que espera um líder político para poder ser libertado. Se observarmos lá no comecinho do Evangelho de Mateus, nós vamos ter a árvore genealógica da família de Jesus. E Jesus era descendente do rei Davi. Mas, vendo que não possuía um exército físico, Jesus tinha que trazer uma proposta um pouco diferente para aquele povo sofrido. Povo este que tinha um governo corrupto, um governo que cobrava impostos abusivos. Eles viviam em meio a uma epidemia, que era a lepra, onde os leprosos, ou seja, aquelas pessoas que eram infectadas, deveriam ficar isoladas socialmente. Então eram dias difíceis. E então Jesus ele vem trazer a esse povo uma mensagem. Uma mensagem dizendo, primeiro, começando com as suas bem-aventuranças, elencando que a sua mensagem era para os pobres de espíritos, para os mansos, os pacíficos, para aqueles que estavam sendo perseguidos. E quando ele traz essa mensagem, ele fala não somente do ponto de vista religioso, mas ele trata da condição da mente humana, pelo seguinte: enquanto aquele povo estava esperando mudanças exteriores, mudanças do governo, mudança até mesmo de Deus, que prometera nas Escrituras a vinda de um Messias para tirá-los da escravidão, Jesus estava dizendo a eles que a forma de se libertar era mudando a sua forma de pensar. E de que forma? Se nós pensarmos e observarmos a mente humana, nós vivemos em uma constante prisão mental através dos nossos apegos. E Jesus vai falar lá no Sermão do Monte de dois tipos de apego que nós temos. O primeiro é o apego às coisas materiais. Quando nós damos muito valor aos bens materiais, quando nós focamos em acumular bens terrenos e esquecemos de cuidar da nossa parte espiritual, esquecemos de conviver com as pessoas que amamos. Tanto que Jesus diz, para que não acumulemos tesouros na terra, mas que acumulemos tesouros nos céus. Ou seja, a recomendação de Jesus do ponto de vista material é que a nossa relação com os bens materiais ela tem que ser aquilo que é necessário, termos o necessário, e não o supérfluo. Porque quando nós mentalmente damos mais atenção a isso, nós ficamos presos. Por exemplo, ficamos preocupados em pessoas que vão nos roubar, ficamos preocupados em proteger um patrimônio que, teoricamente, não é nosso.
tudo aquilo que nós temos de bens materiais, nós temos apenas para usufruto. Nós apenas usufruímos. Apenas fazemos o usufruto. Então, nós precisamos mudar esse conceito, né? Por outro lado, também existe o apego emocional. E qual é o tipo de apego emocional que nós temos? Quando nós guardamos mágoa, ódio, rancor das pessoas. Mentalmente ainda vivenciamos situações que já passaram muito tempo. Quantos de nós ainda guardamos em nosso íntimo aquela palavra que foi proferida, aquele xingamento que foi proferido pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho? A pessoa até já esqueceu daquela situação, mas ainda nós guardamos no nosso íntimo. Nós sempre terceirizamos. Sempre é a culpa do outro. Nunca a culpa é nossa. Então, Jesus ele vai falar que para tratarmos desse apego emocional, desse apego mental a essas situações, nós precisamos colocar em prática o perdão. Ou seja, o desapego daquele vamos dizer assim, daquele lixo, né? Que é o ódio, que é o rancor, que é a mágoa, que não faz bem para nós cultivarmos isso no nosso interior. Vamos observar então que Jesus, quando ele fala isso ao povo judeu, mas ele não está falando somente para os judeus, ele está falando para toda a humanidade. A mensagem do Sermão da Montanha é para todos nós. Imaginemos que quanto mais nós nos apegamos às coisas, ficam difíceis. Por exemplo, a doutrina espírita traz muitos exemplos disso. Quando nós vamos ler nas obras de Kardec, ou até mesmo vamos ver nas reuniões mediúnicas, os relatos dos espíritos, por exemplo, na parte material, tem um espírito que desencarnou e ainda está morando na mesma casa. Ainda está apegado aos bens materiais. Aí o que acontece? Com o passar dos anos, a família vende a casa, vai morar em outro lugar e vem os novos moradores. Essa pessoa que desencarnou, que ainda está ligada à casa, que ainda está ligada aos seus bens materiais, quando vê outras pessoas usufruindo aquilo que ele não pode mais usufruir no plano espiritual, ele entra em desespero e começa a perturbar essas pessoas. Quando nós estamos apegados a uma situação, por exemplo, guardamos mágoa, ódio, rancor das pessoas e desencarnamos com isso ainda guardado no nosso íntimo, quando estamos na pátria espiritual, começamos a obsediar aqueles nossos irmãos. Tanto que, de acordo com a literatura espírita, a obsessão mais clássica que tem é a obsessão por vingança. Por quê? Quando estamos no mundo espiritual, como estamos na condição de seres invisíveis, e ainda mantemos esse lixo mental, nós nos aproveitamos dessa condição de seres invisíveis para poder atormentar o outro. Olha que situação. Então, é aquilo que também Jesus diz no Evangelho, que quando nós estamos caminhando com o nosso irmão, temos que nos acertar enquanto estamos caminhando com ele, ou enquanto estamos encarnados. Porque senão nós não vamos sair da situação até que paguemos o último centavo. Olha só. Ficamos ali presos mentalmente àquela situação por anos, por séculos. Quando vamos encarnar, e encarnamos nas nossas famílias com pessoas
que fomos inimigos no passado e estamos nos reajustando, muitas vezes vamos trazer as antipatias. É por isso que nós vamos ver, por exemplo, pessoas que se dão muito bem com os amigos, mas não se dão bem com os familiares. Às vezes parece que nós temos mais vínculos com pessoas de fora da nossa casa do que com os nossos familiares. E a doutrina espírita, dando luz ao Evangelho de Jesus, aos pontos, né, que Jesus não podia explicar para o povo da época, até porque a humanidade não estava evoluída o suficiente para entender isso, nos explica que muitos dos nossos conflitos familiares são em decorrência disso. São em decorrência justamente a esses apegos do passado. Então nós precisamos, e o Jesus nos faz esse convite, justamente por ser o maior exemplo, esse nosso guia e modelo moral de evolução espiritual, ele nos faz o convite para que nós nos desapeguemos dessas situações. Ou seja, se nós praticarmos o desapego, tanto material quanto moral, esse desapego que Jesus fala no Sermão do Monte, nossa Senhora, a nossa vida vai se tornar muito mais tranquila. Porque nós não vamos mudar o mundo, nós vamos primeiro mudar a nossa forma de ver o mundo, vamos tranquilizar os nossos corações e aí a partir disso vamos contribuir de forma positiva, mudando o nosso mundo ao redor, começando dentro de casa, depois levando isso para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa vizinhança, dentro do supermercado, no trânsito. Ou seja, nós, com a nossa mudança interior, é que nós vamos mudar o mundo. E vamos mudar o nosso raio de atuação. Então é isso que Jesus está falando. Então, obviamente que naquela época, muitas pessoas não entenderam o seu propósito, as suas ideias, né? Porque estava todo mundo esperando um líder político. Estava todo mundo esperando alguém que fosse colocar a boca no trombone, né? E que fizesse uma revolução. E Jesus falou justamente o contrário. Olha, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, os misericordiosos. Olha que situação. E muitas vezes, até mesmo dentro da nossa sociedade, nós queremos fazer a mudança através da violência. Através de uma intervenção militar, por exemplo. Não é? E a proposta de Jesus, aqueles que seguem Jesus, aqueles que buscam o seu melhoramento espiritual, nós vamos observar que a proposta dele é totalmente diferente. É uma proposta de mudança individual. Não é uma mudança governamental. É uma mudança onde cada um de nós somos convidados a fazer a nossa parte. Pois, de acordo com o próprio Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, muitas vezes nós vamos esperar que o governo mude ou que as pessoas ao nosso redor mudem. Só que nós nos esquecemos que a principal mudança ela tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. É muito difícil, não é? Porém, não tem outro jeito. Então, mesmo que nós observemos que na nossa sociedade como um todo, seja no âmbito religioso, seja no âmbito profissional, social, familiar, ainda existe muito desequilíbrio, existe violência.
cabe a cada um de nós mudarmos a nossa postura. Porque é a nossa postura interior, mental, que vai nos trazer a paz. É interessante porque Jesus ele não foi o único a dizer isso. Se a gente observar os ensinamentos de Buda, por exemplo, Buda dizia que a paz ela vem de dentro. Tanto que, fazendo até uma correlação entre o cristianismo e o budismo, se nós formos ver, o budismo também fala muito sobre essa questão da tranquilidade mental. Mesmo que o mundo esteja um caos. E é interessante porque, vamos supor, vamos agora trazer essa situação para dentro do nosso dia a dia. Quando nós vemos dentro de casa ou no nosso trabalho situações onde as pessoas elas estão brigando, os conflitos, se nós adotarmos uma postura mental de conflito, de briga, de entrar dentro daquela sintonia, acontece que nós não vamos conseguir resolver nada, né? Porém, se nós adotarmos o silêncio e a reflexão primeiro, nós vamos serenar as nossas mentes e aí nós vamos conseguir pensar em como resolver as situações. Por quê? A solução ela não aparece quando nós estamos com a mente atribulada. A solução ela aparece quando nós silenciamos, quando nós nos recolhemos interiormente e aí buscamos a solução. Sempre fazendo a prece, pedindo auxílio de Deus, da espiritualidade, né, dos bons amigos espirituais, independente da religião. Então, se nós somos espíritas, pedimos auxílio aos bons espíritos. Se somos protestantes ou católicos, vamos pedir auxílio aos anjos. Enfim, cada religião com a sua divindade, vamos falar assim, né? Mas o que estamos falando é em relação à postura da mente humana, tá? Então, se nós não buscarmos essa mudança na forma de ver o mundo, esse silêncio, esse recolhimento, vixe Maria, nós vamos sofrer. E é isso que Jesus está falando lá no Sermão do Monte. Obviamente que as pessoas naquela época e até hoje muitos de nós ainda não entendemos isso. E fato é esse que nós observamos dentro da nossa sociedade, né? Muitos de nós que nos dizemos cristãos ainda achamos que as mudanças elas têm que acontecer através da violência, quando na verdade isso não acontece. Não é isso que Jesus e todos os mestres espirituais nos aconselham. Eles aconselham sempre a paz, a tranquilidade, a mansidão, a humildade, para que aí sim a mudança aconteça. Só que a mudança acontecendo de forma interior. Não é fácil, não. Não é fácil porque às vezes nós nos desesperamos. Às vezes queremos mudanças imediatas. Porém, se nós fizermos isso que Jesus está recomendando, né, desse recolhimento interior, muita coisa vai melhorar. Mas vai melhorar pelo seguinte, muitas vezes ainda vamos ter os problemas. Porém, vamos conseguir ter a tranquilidade de passar pelos problemas, de passar pelas aflições, de passar pelas perseguições. Ou seja, vamos passar pelas tempestades. Porque sabemos que logo depois da tempestade, quando a tempestade passa, o sol aparece, iluminando, trazendo o seu calor, né?
onde as flores nascem, onde os pássaros cantam. Então que possamos, através da reflexão do Evangelho de Jesus, encontrar a paz interior necessária a cada um de nós. Muita paz a todos.